Salve turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da Bateria 1 do Conservatório de Música Popular de Itajaí, Carlinhos News. A aula de hoje, nossa aula número 9, vamos ter aí um assunto muito interessante que vai ser de suma importância para o aprendizado de vocês, né? No crescimento, nesse aprendizado da bateria, que é a aplicação e o manuseio das vassourinhas, né? Hoje, então, vamos trabalhar o histórico, os modelos, os tipos de toque e algumas das levadas básicas para vocês aprenderem a manusear esse instrumento maravilhoso, né? Esse tipo de baqueta maravilhoso, tá bom? Eu sou o professor Máriozinho, tudo certo? Beleza com vocês? Então, hoje nós vamos falar dessas maravilhas aqui, que são as vassourinhas. Eu trouxe vários modelos aqui hoje para a gente falar um pouquinho de como é que se manuseia, como é que se toca com esse tipo de baqueta, que é bem diferente da baqueta de madeira, da qual a gente está mais acostumado, e que provavelmente todos aprendem a tocar bateria com baquetas, né? E depois é que a gente vai conhecendo e sabendo que existem muitos tipos de ferramentas, né, para se tocar bateria, que não é só a baqueta de madeira, né? Então, hoje, especificamente aqui, nós vamos falar da vassourinha, que é esse instrumento aqui. Vou botar algumas fotos aqui para vocês verem, né? Aqui temos uma foto de um músico já trabalhando com a vassourinha como se estivesse fazendo alguns movimentos, né? E vamos agora entender como é que ela chegou, né? Como é que a vassourinha surgiu, qual foi a história e como que ela se popularizou e é utilizada até os dias de hoje, né? Então, acho que a primeira coisa para vocês entenderem um pouquinho é a gente falar sobre a definição, né? Sobre o que é a vassourinha, né? Bom, a vassourinha, elas são um tipo de baqueta, claro, não a tradicional, mas um tipo de baqueta com design diferente, né, das baquetas comuns. Podem ser construídas por cerdas de materiais diversos que saem, né, de um cabo oco feito de plástico, aço coberto por material emborrachado ou madeira. Existem cerdas de aço com densidades diferentes, dependendo do fabricante e o modelo, né? Cerdas de aço mais fina, médias, grossas, né? E a nomenclatura em inglês, né? Light, medium e hard, que é mais ou menos os modelos que os fabricantes oferecem, né? Existem também os modelos telescópicos, ou seja, onde a regulagem de abertura das cerdas se dá por um cabo puxado da base da vassourinha. Praticamente todas as fábricas de baqueta possuem diversos modelos dos mais variados tamanhos e preços. Então, é muito interessante a vassourinha, né? Então, o telescópico, o modelo telescópico, é esse modelo que não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Ela possui essa bolinha de metal na qual você puxa, né? Você puxa e a cerda ela encolhe para dentro da vassourinha, né? Para dentro do cabo, né? Então, como eu falei para vocês, o cabo é oco e quando você abre a telescópica, ela dá essa abertura de cerdas, né? Então pode ser uma abertura bem grande das cerdas, né? Dependendo do efeito que você quiser, ou você pode ir regulando através desse cabo telescópico, né? Então vai depender muito de que som você quer tirar e tudo mais. Mas essa daqui, então, só para mostrar para vocês, é uma vassourinha telescópica, tá? Aí, por exemplo, essa vassourinha de nylon aqui, ó, ela é fixa, ela não tem o cabo telescópico. Ela já a abertura dela é de fábrica, assim, né? Então, essa é uma vassourinha com cerdas de nylon, por exemplo, né? E não possui o telescópico, tá bom? Então, só para exemplificar. Aqui, nessa definição que eu trouxe para vocês aqui, ó, esses modelos de densidades quer dizer com relação a densidade das cerdas, tá, gente? Então, existem as cerdas bem fininhas, que são as mais molinhas, que a gente chama de finas ou light, né? Que elas são bem flexíveis. As médias, elas são um pouco menos flexíveis, um pouco mais grossas. E as duras, né? As hards,
Ou as jazz, como temos alguns modelos de alguns fabricantes, elas já são um pouquinho mais duras e menos flexíveis, né? Então a gente tem esses modelos aí, é legal sempre vocês ter na cabeça que existem vassourinhas de diversos modelos, de diversos fabricantes, tá? E aqui eu vou trazer para vocês, dentro da história da bateria, o design dela. Essa foto aqui, ó, é o design da patente original da vassourinha de 1913. Em 1913, os bateristas começaram a ter a necessidade de tocar com um volume um pouco mais reduzido, visto que começou a ter apresentações, shows, teatros, enfim, né? Então a bateria antes, né, que era um conjunto de peças da percussão que era tocado ao ar livre, né? Então, ao ar livre você tem uma projeção de som completamente diferente de um ambiente fechado. Então, a partir do momento que a bateria começa a ser utilizada em ambientes mais fechados, existe a necessidade de se tocar com um pouco mais de controle. E um dos artefatos utilizados pelos músicos, né, pelos bateristas da época, foi a vassourinha, através provavelmente de uma experimentação de algum material parecido, né, ou até mesmo de alguma vassourinha de verdade em modelo miniatura, e aí houve a necessidade de se criar uma baqueta para se vender, para comprar e para ser um instrumento mesmo de ferramenta para os bateristas. Então essa foto que está lá a referência é a fábrica de baquetas Vickfurt, né, na qual proporcionou para a gente essa história da bateria. Eles têm lá muito bem documentado a história da bateria. Vale a pena vocês visitarem o site da Vickfurt e procurarem lá a história da bateria, né, The History of Drum Set, e lá vai ter muita coisa interessante sobre o nosso instrumento, tá? Então essa foto foi a referência ao site da Vickfurt, e esse é o modelo, né, a patente, né, do primeiro modelo de vassourinha fabricado lá em 1913 nos Estados Unidos, tá certo? E aí, aqui eu apresento para vocês os tipos de vassourinha. Eu compilei para vocês alguns modelos, existem muitos outros, tá, gente? Eu trouxe para vocês alguns modelos básicos aqui para vocês entenderem, tá? Então, do lado direito da tela superior, a gente tem uma vassourinha de cerdas de aço com cabo de madeira e ponta de baqueta. Então é uma vassourinha muito interessante, muito legal mesmo, que vocês podem procurar se vocês quiserem adquirir e tal. É uma vassourinha muito interessante que você tem também a possibilidade da pontinha da baqueta para fazer alguns tipos de som, virar a vassourinha e tocar como se fosse baqueta, depois virar ela e tocar como se fosse vassourinha, então é muito legal, tá? Do lado direito ainda, mas na parte inferior, a gente tem uma vassourinha de cabo de madeira, só que sem a pontinha no estilo baqueta, e ela não é telescópica, ela é fixa e de cerdas de aço. No centro, a gente tem uma baqueta estilo vassourinha de nylon, né? Também cabo fixo, sem ser telescópica, né? E as cerdas ali são avermelhadas, assim, né? A minha aqui, por exemplo, é branca, é que depende do fabricante, tá? Depende do fabricante, você vai ter várias cores. Tem azul, vermelha, preta, branca, tem de tudo quanto é cor, pode ter certeza disso. Hoje em dia a criatividade é muito grande, né, dos fabricantes para se diferenciarem. E do lado esquerdo da tela de vocês, nós temos as vassourinhas mais tradicionais que se pode ter no mercado, já estão aí há muitos anos sendo utilizadas pelos bateristas, né? Então, na parte superior esquerda da tela, vocês vão ter uma vassourinha de cabo emborrachado, telescópica, de cerdas de aço, modelo light. Então elas são bem molinhas, assim, são bem, muito utilizadas para tocar jazz, bossa nova, assim, é uma vassourinha muito, muito legal. E na parte inferior da tela esquerda, nós temos uma vassourinha telescópica de cabo de plástico com cerdas de aço no modelo hard ou jazz, né? Que é um modelo bem duro, um modelo bem com as cerdas bem
bem mais duras assim do que aquela de borracha de cima, por exemplo, né? Então, gente, vai depender muito do fabricante, tá? E do som que vocês querem retirar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa vassourinha de cabinho branco aqui, ó, modelo Jazz Brush, né? Da fábrica Vic Firth, da qual ela é um pouco mais dura, ó. Quando a gente faz esse movimento aqui na pele da bateria, vocês podem ver que ela também ela desce, claro, ela tem uma envergadura, mas ela não é uma envergadura molinha, assim, ela é um pouquinho mais dura, você tem que apertar um pouco mais. Ela é muito boa para toques como se fosse de baqueta, percutidos, assim, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? E essa daqui é uma vassourinha de cabo emborrachado, tá? Com as cerdas bem molinhas, olha aqui a diferença. Quando elas já, tipo, afundam na pele com mais facilidade, né? Quando você aperta, assim, ó. Então, essa é a diferença. Então eu uso, por exemplo, no meu set, sempre no mínimo duas. Uma mais dura, mais para percutir, e outra mais molinha para fazer alguns arrastos e alguns toques que vocês vão aprender, né? E a de nylon, que também é bem molinha, mas ela tem umas cerdas um pouco mais densas aqui, ó. Apesar de ser bem molinha, ela tem umas cerdas densas, né? E ela é legal também para fazer uns toques tanto de arrasto como percutidos, com um timbre mais aveludado, assim, ó. Eu gosto muito dessa daqui, mas eu vou falar sobre os timbres, tá? Beleza, gente? Então, essa é uma introdução sobre o histórico, sobre os tipos de vassourinha e sobre a criação da vassourinha, tá? Agora, nós vamos aprender e vamos estudar os tipos de toque. Isso é muito importante, né? Antes da gente começar a aprender as levadas e os desenhos básicos que a gente precisa desenvolver para depois combinar com outros que vão entrar, é necessário que a gente aprenda os toques de vassourinha, né? Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que falar da vassourinha é como manusear, né? Então, antes dos tipos de toque, tá? Antes dos tipos de toque, eu vou falar um pouquinho sobre o manuseio dela. Então, a princípio, vocês vão segurar como se fosse uma baqueta, tá? Onde você segura mais ou menos aqui no final do cabo. A vassourinha, ela é menor do que uma baqueta, né? Ó, a baqueta tem um tamanho aqui, mais ou menos 16 de comprimento, né? E a vassourinha tem mais ou menos uns 12, 11 de comprimento, assim, mais ou menos, tá? E é milímetros, tá? Polegadas, perdão, tá? Polegadas, não é centímetros, tá? 16 polegadas, tá? Isso aqui, por exemplo, se botar uma baqueta num surdo, ela vai encaixar certinho. Aqui, como o meu é de 14, ó, não dá certo, tá? Então é 16 polegadas, essa daqui é mais ou menos 14 polegadas, tá? Mais ou menos, tá certo? Então, vocês vão segurar elas da forma matched grip. Você pode segurar a vassourinha, né? Fazendo esse movimento com os dedos, ó. E no caso da vassourinha, a gente segura ela um pouquinho mais para o final dela, para vocês poderem tocarem, que se você segurar muito para frente, não vai conseguir. Então, ao contrário da baqueta aqui, que a gente tem um ponto de equilíbrio em 1/3 do instrumento, né? Sempre sobrando um pouquinho aqui, ó. No caso da vassourinha, a gente já segura mais para trás, para ter esse movimento aqui. E a vassourinha, ela é flexível. Ela tem essa flexibilidade para a gente poder tocar ela, né? E poder ela ter um rebote. Só que o rebote da vassourinha é diferente do rebote da baqueta, né? É um rebote que você tem que puxar. Então é como se você tocasse a pele e segurasse a vassourinha, ela faz esse movimento de chicote, ó. Vocês estão vendo o chicote aqui, ó? Ela faz um chicote. Então esse chicote é o toque que a gente vai ter na pele com a ponta das cerdas. É claro que você pode somente encostar, mas se você der o toque de chicote, a vassourinha vai ter um som também mais pronunciado, né? Então é muito importante vocês perceberem que ela é flexível, que ela vai ter esse movimento aqui de ida e volta, né? Para a gente poder ter o movimento de toque do centro das cerdas, tá? Então essa é uma característica básica.
Outra característica que você pode usar tocando com o Matched Grip é soltar um pouquinho a mão para a lateral, pegar, tipo, virar a mão assim na lateral e encaixar a vassourinha aqui para fazer os movimentos laterais, que depois vocês vão aprender, ou os movimentos circulares. Então, ao contrário da baqueta, que às vezes a gente segura com a palma da mão um pouquinho virada para a diagonal, ou para baixo, ou quem toca com a técnica francesa, né, polegar para cima. Então, nesse caso aqui, seria uma adaptação da técnica francesa, o polegar para cima, e o indicador um pouquinho aqui para o lado, para a gente fazer os movimentos de arrastos, né? E também a possibilidade de se tocar na mão esquerda para os destros, né? A técnica tradicional, segurando ela dessa maneira e fazendo os movimentos circulares, por exemplo, como se estivesse fazendo esse movimento aqui com os dedos, ó, e punho, tá? Eu sempre olho aqui para o meu lado porque é o meu monitor para ver se está tudo dando certo, tá? Só para vocês sacarem. Mas ó, então a gente pode segurar com a técnica tradicional e com a técnica Matched Grip ou Matched Grip par igualado, né? É a vassourinha, podendo tocar ela normal, com a pegada normal que vocês já utilizam, ou virar um pouquinho o punho e tocar dessa maneira aqui para os movimentos laterais. É o que eu vou indicar para vocês, tá certo? Beleza. Agora, sim, os tipos de toque, tá? Então, a gente precisa entender que existem vários tipos de toque, das quais a vassourinha pode nos proporcionar, né? Então, o primeiro toque são os sweeps, né? O que são os sweeps? São toques de arrasto, circulações, ou seja, você vai fazer toques arrastados sobre a pele. E existem muitos toques arrastados, tá? Hoje aqui nessa aula eu só vou falar os toques, tá? E quando a gente entrar na parte das levadas, a gente se concentra nos específicos, tá? Mas eu vou mostrar para vocês os que existem, né? Então, são os toques de arrasto, ou seja, você vai arrastar a cerda sobre a pele. E aí a importância, nesse caso, da pele ser porosa, tá? Para a gente ter esse movimento. Então, toques, circulações, ou seja, vocês podem circular a pele, fazendo círculos, né? Ou para dentro, né, com as duas mãos, ou para fora, círculos, né? Ó. Ou círculos, ou semicírculos, tipo, né, para dentro ou para fora, meio círculo, né, aqui, ó. Por exemplo, meio círculo aqui, ó, né? Ou isso aqui é um sweep semicircular, tá? Figura 8, desenhar um 8 na pele, né? Imagina desenhar um 8. Ou, ao contrário. Figura 8. Ou, figura S. Imagina desenhar um S. E chevron. Figura C. Fazer um C na pele. Ou para fora. Então notem que a galera tem que ser boa de desenho aí, né? Tô brincando, tudo certo, tá? E o chevron. Chevron é aquele sinal de matemática, assim, ó, que é tipo um V ao contrário, um V lateral, assim, né? Então, ó.
tá? Então é o chevron. Esses são os sweeps, ou seja, os arrastos pela pele, tá certo? Depois a gente tem o tique. O tique, o que é o tique? É o toque sem acento, é o toque reto, ó. É o toque da pontinha das cerdas na baqueta. Contra a pele, né? Como se fosse uma baqueta, perdão. Ó. Esse é o sweep. É o tique, perdão. Oh, meu Deus. O tap, né, é o toque com acento, ou seja, agora você vai dar aquele toque mais firme, ó. Vai fazer aquilo que eu falei, que é tocar e segurar para a vassourinha fazer o chicote. Então ela faz um chicotezinho, ó. Ela faz um chicote, é como se você pegasse a mão e enxugasse, por exemplo, que você não tivesse toalha, né, para enxugar a mão de água e você fizesse esse movimento aqui, ó, de soltar a água, assim, ó, né, no vazio, assim, ó. Então, faz esse movimento aqui, ó. Tá? Então, esse é o tap. O flat é um tapa. Todas as cerdas tocam a pele, né? Ó. Você pressiona mesmo, né? Ó, fica até fica envergado um pouco assim, ó. Então esse é o flat, tá? E o flex agora você vai tocar a borda da baqueta aqui, eu vou até mudar a câmera para vocês verem bem, tá? A borda da vassoura toca o aro e ela vai fazer um movimento de flexionar, né? Contra a pele. Então tem 3 tipos de flex, tá? O duplo, com 2 toques, então, papá. O triplo. Ó, eu faço um movimento assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E um múltiplo, ou seja, com muitos toques. Bem legal esse múltiplo aqui, tá? O flex. E, detalhe, quem tem vassoura com cabo de plástico, se fizer isso aqui vai quebrar. Então, o flex aqui, ó, ele é para vassourinha com cabo de borracha. Isso é importante, para vocês não quebrar a vassourinha, que é um instrumento bem carinho, tá? Ok? Então, o próximo é o ring roll, ou seja, o rulo de aro. Você coloca a vassourinha em cima do aro, põe a mão por cima e roda. Fica tranquilo, não estraga, tá? Então, né? Então,
uma brincadeirinha aqui só com alguns dos timbres aqui, né? Com flex, com tap, com ring roll, só para vocês sacarem, né? Lembrando que essas nomenclaturas, elas são nomenclaturas em língua inglesa, porque foi muito desenvolvido lá primeiro, né? E o material utilizado para apoio é o material do Ed Tinfen, um grande baterista de jazz que tocou anos com o Oscar Peterson, né? E ele lançou um material de vassourinha muito importante, né? Do Ed Tinfen. E o baterista Nelton S., um baterista fantástico de São Paulo também, fez um curso muito interessante, um DVD muito interessante sobre os toques de vassourinha, né? Então eu aconselho vocês a pesquisarem, tá? O Nelton S. e o Ed Tinfen. Vocês vão ter muitas informações muito legais, tá? E os acentos, para a gente terminar os toques, vai depender muito do tipo de intenção, né? Então, existem vários tipos de acento que vocês podem fazer, né? Então, vai depender do tipo de intenção mesmo, né? De quanto vocês querem pressionar, né? Então, por exemplo, o acento ele pode ser staccato, bem sequinho, pode ser tenuto, ou seja, com um pequeno arrasto, ou pode ser pressionado. Você pode pressionar a cerda e arrastar. Então, tenuto é rapidinho e staccato é sequinho, tá beleza? Então, esses são os tipos de toque que a gente tem com a vassourinha. Aconselho vocês, é claro, a revisar, a assistir quantas vezes for necessário para vocês entenderem cada um, né? Para a gente poder realmente aprender e praticar cada um deles. Aconselho vocês a praticar cada timbre separado, principalmente para quem nunca tocou com vassourinha, tocar cada timbre separado antes de começar a realmente começar a criar as levadas e praticar as levadas com as combinações desses toques, tá certo? Então vamos lá, gente. Agora nós vamos aprender o primeiro mapinha, perdão, de levada de vassoura para vocês praticarem, tá? Que é o sweep, movimento circular, tá? Então o que é o sweep? Sweep é o círculo, é o arrasto sobre a pele, né? Então existem, como eu falei, vários tipos de sweep. Esse primeiro sweep que a gente vai aprender e que tem um mapa aí, desse ladinho da tela aqui, ó, tá? Desse ladinho esquerdo da tela de vocês tem um mapa, ou seja, tem como se fosse a pele da bateria, esse círculozinho é a pele da bateria, e tem umas setas ali circulares, tá? Que vão mostrar para vocês o movimento, né? Então, a mão direita fica um pouquinho mais para cima do que a esquerda, pode ver ali, ó, né? E no meio, onde tem a seta, que vai ter ali o número 1, 2, 3 e 4, é o tempo, né? E para fora, quando você circular para fora, é o movimento de fora para dentro, tá? Esse movimento desse sweep circular. Quando vocês estiverem para fora, vai ser o contratempo, o E. Então essa levada está em colcheia. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Então ela vai começar aqui fora, né, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Então só a mão direita vai fazer isso aqui, ó. Começa aqui de cima na diagonal, onde tá lá, ó, mão direita. Coloca a vassourinha na pele e faz isso aqui, ó. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Com a mão esquerda a mesma coisa, vai começar ali, ó, mão esquerda, posição aqui mais ou menos de 10 para meio-dia, ó. 1, E, 2, E,
3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Aí depois você junta as duas mãos. O importante é elas não cruzar no mesmo lugar, para as cerdas não fazer isso aqui, senão você pode estragar as cerdas. Se elas se abrirem demais, você vai perdendo a vassourinha e tem que comprar uma outra se ela abrir demais, né? Então, quanto mais juntinha, essa daqui a minha tá usada, claro, talvez vocês não consigam ver, mas assim, quanto mais juntinha tiver as vassourinhas, as cerdas, melhor, tá? Então, um e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Tá? Então, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou girando o meu punho aqui, ó, fazendo esse movimento aqui, ó, de punho, para vocês poderem ter a pressão e ter o movimento bem controlado, né? Então, vamos imaginar aqui a cerda, imagina ela dividida em 3 partes, né? Esse 1/3 aqui das cerdas aqui, ó, é que tocam a pele aqui, ó. Quase que metade da cerda toca na pele para fazer esse sweep aqui, né? Então, uma baqueta, uma vassourinha mais dura, você teria que apertar mais, ó. Senão ela só fica, ó, essa daqui, ó, ela não é flexível, ela quase não, ela só pega as pontinhas aqui, ó. Olha a diferença de som. Agora eu vou apertar. Dá uma super diferença de som. Então, essas mais molinhas, elas são mais fáceis para fazer esse movimento, tá? Então, a minha dica é, para quem não tem vassourinha, para quem tem interesse, vai ter o interesse de ter uma vassourinha, eu aconselho os modelos leves, os modelos mais molinhos primeiro, para vocês aprenderem a fazer esses toques de desenhos, os círculos, os sweeps, que é muito importante, tá? E depois vocês vão adquirindo outros tipos, tá? Mas escolham os modelos light, os modelos mais leves que vocês conseguirem, tá? Então, vamos lá. Primeira levada de sweep circular, ó. Começa aqui em cima, traz para dentro e quando ele chegar aqui fora, que ele fizer o semicírculo, vai ser o contratempo e aí volta pro ponto inicial para dar o tempo, né? Então, 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Tá certo? Super legal, né? Essas levadas de vassourinha aqui. Acredito que vocês vão curtir muito, muito, muito mesmo, tá? Essa pequena introdução, tá? A gente ainda vai ter mais uma aula com vassourinhas para vocês aprenderem mais alguns movimentos e principalmente a levada de vassourinha com bossa nova também, mas vocês precisam praticar bem esse círculo do sweep aqui, tá? Para poder educar as mãos de vocês nesse movimento, para depois a gente partir para outras combinações, tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula, uma aula muito interessante, eu adoro compartilhar essas coisas das vassourinhas, que é uma baqueta muito pouco utilizada, mas que tem um recurso fantástico, enorme, para o potencial criativo, para as possibilidades de timbre, né, em gravações, em acompanhamentos e até mesmo na redução de volume no jeito de tocar, pode ser muito útil para vocês. Então, é uma ferramenta maravilhosa, espero realmente que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Continuem se cuidando. Boa semana. Até mais. Valeu!